Então vem comigo nesse vídeo entender por que a genética não pode ser usada como desculpinha para dificuldades para emagrecer. Hello, revolucionário! Seja bem-vindo ao último vídeo da série A Ciência do Emagrecimento Comportamental com o nosso material de estudo aqui, que é esse livro maravilhoso, A Biologia da Crença. Já deixo aí como indicação para todo mundo que quer aprender mais sobre emagrecimento comportamental, quer ajudar cada vez mais os seus clientes a lerem esse livro aqui na íntegra. Esse aqui é o quinto de uma série de 5 vídeos, ou seja, chegamos ao fim. Então vem comigo nesse vídeo entender por que a genética não pode ser usada como desculpinha para dificuldades para emagrecer. Calma, eu sei sim que tem condições genéticas, que tem doenças genéticas que dificultam sim o processo de emagrecimento. Mas eu quero que você entenda que existe uma parte da ciência que mostra que não é porque a pessoa tem a genética para ser obesa que ela vai ter aquela condição para a vida dela, que isso é imutável. Porque muita gente usa isso, né? Meu pai era gordinho, minha mãe era gordinha, então eu só posso ser cheinho, só posso ter mais facilidade para ganhar peso, é a minha genética, mas não olha para os comportamentos que realmente é o que fazem ganhar peso, né? Então vamos entender um pouquinho agora sobre epigenética, que realmente é o que controla os nossos genes. Aqui o Bruce Lipton traz na página 81, o seguinte tema que faz parte do capítulo: é o ambiente sua besta. E ele fala assim: epigenética, a nova ciência que nos permite resgatar o controle sobre a nossa vida. Não é os nossos genes que nos controlam. E vamos entender o porquê. Primeiro, ele fala o seguinte: a ciência da epigenética significa literalmente controle sobre a genética. E ele fala a seguinte frase: os epigeneticistas já descobriram que essas modificações, modificações epigenéticas, podem ser passadas para as gerações futuras. Ou seja, vamos entender o que são modificações epigenéticas antes da gente continuar aqui. Nós temos lá no nosso DNA o nosso gene, que ao ser lido, não tem lá a dupla hélice do DNA, quando o RNA vai lá ler aquele gene, ele carrega o quê? Carrega uma mensagem. E isso nós herdamos dos nossos pais, sim, ok, tudo certo, mas não para por aí. Por quê? Porque acontece uma coisa chamada metilação do DNA, que é como se algo protegesse ali aquela mensagem. E eu acho muito legal a forma como ele explica o processo de metilação do DNA. Vem entender aqui. Ele coloca assim: enquanto os genes estão cobertos, a sua informação não pode ser lida, que é justamente esse processo de metilação do DNA. Imagine que o seu braço é o DNA responsável pelas características dos seus olhos, ou seja, 3, 2, 1, todo mundo imaginando agora aqui que o meu braço é o DNA, a partezinha lá do DNA, que tem as informações relacionadas sobre a cor dos seus olhos, tá? E ele é recoberto por uma camada de proteínas reguladoras que o protegem. Como se remove essa manga? Então é o seguinte, deixa eu colocar meu livro aqui. Imagina que aqui é o meu DNA e ele carrega uma mensagem. E a minha mão, ela tem capacidade de ler essa mensagem. Então, se a minha mão vem pra cá ler essa mensagem, o que é que essa mensagem fala? Larissa vai ter olhos castanhos. Ok. Essa informação tá aqui. Aí tem uma outra mensagem aqui, numa outra parte do meu braço. Larissa vai ter mais facilidade de ter diabetes. Essa mensagem tá aqui. Algumas dessas mensagens que nós herdamos, nós conseguimos fazer o processo de metilação, que é como se eu colocasse essa manga aqui, ó. E aí, quando essa parte do DNA vai ser lida, que tem lá a informação de que Larissa vai ter uma maior probabilidade de ter diabetes, não consegue ler. E aí ele traz um experimento que foi feito em ratinhas, genes de cutia, nessa espécie aqui que ele coloca. Qual era o objetivo desse experimento? Observar os efeitos de suplementos dietéticos sobre ratinhas grávidas com genes de cutia. O que era interessante que, qual é a genética desse ratinho? Ter pelagem amarelada e ter obesidade extrema. Sem a suplementação, a genética desses ratinhos
estava predisposta a todos os ratinhos nascerem amarelinhos e com obesidade extrema. E o que eles fizeram? Eles colocaram um grupo de ratinhos para nascerem normal ali, sem nenhum tratamento, e no outro grupo de ratinhos eles colocaram suplementos ricos em metil do tipo encontrado em lojas de produtos alimentares. Eles colocaram suplementos que tinham essa capacidade de fazer esse processo de metilação, que era o suplemento de ácido fólico, vitamina B12, betaína e colina. E aí, esses suplementos foram escolhidos porque muitos estudos mostram que o grupo químico metil está associado a modificações genéticas, que é exatamente isso que eu expliquei para você. Quando a gente consegue fazer essa metilação do DNA, né, que esse grupo metil vai esconder lá o gene, essa parte do gene ela não consegue ser lida. Ao entrar em contato com o DNA, esses nutrientes modificam as características das proteínas cromossômicas reguladoras. Se elas se juntam ao gene e envolvem a carcaça da proteína, a proteína não pode ser lida, ou seja, aquela informação ela não consegue ser lida, como eu expliquei para vocês agora. Assim, o DNA metilado pode impedir ou modificar a atividade do gene. Em situações do nosso corpo que a gente realmente consegue modificar, que a gente consegue alterar. Alterando o quê? A gente altera o gene? Não, a gente altera a expressão genética, tá? E ele finaliza o capítulo falando a seguinte coisa. 20 anos se passaram desde que o meu mentor me orientou a analisar o ambiente quando as células estudadas adoeciam. Mas somente agora eu compreendo exatamente o que ele quis dizer, né? Como eu já falei para vocês, o Bruce Lipton ele é um biólogo, que ele estudava células, estudava membrana celular, e aí ele tinha esse mentor que falava isso para ele. E aí ele coloca, o DNA não controla a biologia, e o núcleo não é o cérebro da célula. Assim como eu e você, elas são moldadas pelo ambiente que vivem. Então, finalmente entendi a célebre frase, é o ambiente sua besta. Aqui, essa parte, falar sobre genética, falar sobre epigenética, tem termos mais complexos para a gente entender, mas o que é que o Bruce Lipton traz para a gente? Não são as características genéticas que eu, que você, que os nossos clientes herdamos dos nossos pais que vão definir a nossa saúde, que vão definir se a gente vai conseguir emagrecer ou não, mas tudo que está acontecendo ali no meio ambiente. Se eu vivo em um ambiente saudável, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu tenho hábitos saudáveis, a expressão genética, que é realmente o que vai influenciar no emagrecimento, na nossa saúde, ela vai ser uma expressão genética voltada para a saúde. Agora, mesmo que uma pessoa não tenha algum gene relacionado a algum tipo de doença, algum tipo de patologia, se ele for exposto a um ambiente desfavorável, ele também pode sim ter alguma doença, ter algum câncer, ter diabetes. Por quê? O ambiente ele molda. O ambiente ele molda como os nossos genes vão se expressar. Eu espero que você tenha entendido agora que não é desculpa ficar usando a genética, por mais que algumas pessoas que já herdam essa herança de ter a maior probabilidade de serem obesos, podem sim ter um pouco mais de dificuldade de emagrecer do que as pessoas que não têm isso na sua herança genética. Mas elas também vão conseguir ter resultados se conseguirem moldar o ambiente delas, tá bom? E se você assistiu toda essa nossa série de vídeos, talvez você esteja pensando e se fazendo a seguinte pergunta. Larissa, e o efeito placebo? O que faz esse suplemento, né, essa metilação do DNA ser ocasionada? Por que o suplemento funcionou? Você não falou que era o efeito placebo que faz o negócio funcionar? Sim, o efeito placebo é justamente a gente conseguir alterar a nossa química. Só que muitas vezes essa química que manda uma mensagem para as nossas células vem de suplementação. Por isso que eu falei para você, quando a gente for falar do livro, da próxima série, você vai entender cada vez mais como isso funciona. Então nós temos, com um nível de consciência elevado, também a capacidade de fazer essa metilação do nosso DNA.
como também através do ambiente, através de estímulos de suplementação, através de estímulo de medicação, através de estímulos de outras terapias, como por exemplo a terapia que eu amo, que é a aromaterapia, de melhorar e reprogramando também a nossa genética. Então é importante você entender que não é porque a nossa mente que controla tudo, que a gente não vai usar nada, que a gente não vai usar suplementação no processo de emagrecimento, ou que a gente vai mandar um cliente parar de tomar medicamento. Mas eu quero que você entenda que esse medicamento, esse suplemento, ele funciona de forma mais potencializada, ele tem esse poder de funcionar por causa da nossa mente. Eu espero que você tenha compreendido a importância da gente cuidar desse ambiente e proporcionar cada vez mais um ambiente saudável para os nossos clientes, para a gente mesmo, para os nossos filhos, porque é isso sim que vai influenciar se a pessoa vai conseguir emagrecer ou não, se a pessoa vai conseguir ter saúde ou não. E eu espero que você tenha gostado aqui desse nosso vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você não perca a próxima série com a ciência do emagrecimento comportamental através do efeito placebo.